Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida e sua família. É uma alegria imensa ter você aqui comigo para mais um momento de reflexão e aprendizado na Palavra de Deus. Eu sou o pastor Valberli Lima e hoje vamos mergulhar em um tema que pode transformar profundamente o modo como você enxerga sua caminhada com o Senhor. Pense comigo. Você já se perguntou se está realmente vendo o que Deus tem colocado diante de você ou se está apenas olhando para as situações da vida? Será que estamos vivendo com os olhos espirituais abertos, capazes de discernir as maravilhas da lei do Senhor? Hoje, o tema do nosso estudo é Olhando ou Vendo, baseados nos Salmos capítulo 119, versículos 18 e 19. Vamos descobrir a diferença entre olhar de forma superficial e enxergar com profundidade as riquezas espirituais que Deus deseja revelar a nós. Mas antes de continuarmos, eu quero convidar você a se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar este vídeo com alguém que precisa dessa mensagem. Sua interação nos ajuda a alcançar mais vidas para o reino de Deus. O Salmos capítulo 119, versículo 18 diz: Desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Já no versículo 19, o salmista declara: Sou peregrino na terra, não escondas de mim os teus mandamentos. Observe bem as palavras do salmista. Ele não está pedindo apenas para olhar a lei, mas para contemplar as suas maravilhas. No hebraico, a palavra usada para desvendar é galá, que significa revelar, tirar o véu ou descobrir. É como se o salmista reconhecesse que sem a intervenção divina, os seus olhos permaneceriam fechados para as verdades mais profundas da palavra. E quanto a nós? Será que estamos caminhando pela vida apenas olhando as circunstâncias com os olhos naturais? Ou temos permitido que Deus nos leve a ver além do que é aparente? No Novo Testamento, Jesus reforça essa ideia em Mateus capítulo 13, versículos 16 e 17, ao dizer: Bem-aventurados os olhos que veem o que vocês veem. Pois eu lhes digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Aqui, Jesus está falando sobre um tipo de visão que vai além da física. Ele se refere a uma percepção espiritual, a um entendimento que só é possível quando nossos olhos espirituais estão abertos. Agora, eu quero que você reflita. Será que você tem pedido a Deus que desvende os seus olhos? Você tem buscado enxergar as maravilhas que estão ocultas na palavra e nas obras do Senhor? Permita-me fazer uma analogia. Imagine que você está diante de um belo quadro, uma obra de arte cheia de detalhes e significado. Se você apenas olhar rapidamente para essa pintura, verá formas e cores. Mas, se você parar, se dedicar a observar, começará a perceber as nuances, as sombras, as intenções do artista por trás daquela obra. Assim também é com a palavra de Deus. Se apenas olhamos superficialmente, vemos letras e histórias. Mas, se pedirmos ao Senhor para desvendar nossos olhos, começaremos a ver a profundidade, a beleza e o propósito divino em cada versículo. Interação com o público. E você, querido irmão, sente que seus olhos espirituais estão abertos para contemplar as maravilhas da lei de Deus? Escreva nos comentários. Eu quero ver com os olhos do Espírito, profecia e encorajamento. Eu profetizo sobre a sua vida que o Senhor começará hoje a tirar todo o véu que tem impedido você de enxergar as verdades espirituais. Que a partir de agora, cada palavra da Bíblia se torne viva, poderosa e transformadora para você e sua família. Estamos apenas começando a explorar este tema profundo e transformador.
Na próxima parte, vamos entender como o nosso papel como peregrinos na terra, mencionado no versículo 19, está diretamente ligado à nossa capacidade de ver espiritualmente. Se você está sendo abençoado por esta mensagem, compartilhe este vídeo e ajude outras pessoas a terem seus olhos espirituais abertos. Não se esqueça de se inscrever no canal, porque Deus tem mais revelações poderosas para a sua vida. Que Deus continue falando ao seu coração. Fique comigo e descubra o que Ele tem a revelar para você. O papel do peregrino e a necessidade de ver espiritualmente. Amados irmãos, dando continuidade ao nosso estudo, quero trazer à tona a declaração do salmista no Salmos, capítulo 119, versículo 19. Sou peregrino na terra, não escondas de mim os teus mandamentos. Essa frase carrega uma profundidade extraordinária. O salmista se reconhece como um peregrino, um viajante em uma terra que não é a sua morada final. No hebraico, a palavra para peregrino é ger, que pode ser traduzida como estrangeiro, hóspede ou forasteiro. Essa expressão nos lembra que a nossa vida aqui na Terra é temporária e que o nosso verdadeiro lar é celestial. Mas o que isso tem a ver com a nossa capacidade de ver espiritualmente? Pense comigo, um peregrino precisa estar constantemente alerta. Ele não conhece o terreno, não está familiarizado com os perigos ou os atalhos. Por isso, depende de um guia, de uma orientação clara para chegar ao seu destino. Da mesma forma, como peregrinos espirituais, precisamos enxergar além do que os nossos olhos naturais conseguem captar. Precisamos que Deus nos revele o caminho, que Ele desvenda os nossos olhos para compreendermos os seus mandamentos e seguirmos a sua direção. No Novo Testamento, essa ideia é reforçada em 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7, onde Paulo afirma: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Essa fé não é uma cegueira, mas sim a capacidade de ver espiritualmente aquilo que os olhos físicos não podem perceber, a miopia espiritual. Agora, quero abordar algo que talvez esteja impedindo muitos de nós de vermos as maravilhas de Deus, a miopia espiritual. Assim como na visão física, a miopia espiritual nos faz enxergar apenas o que está próximo, os problemas imediatos, as preocupações do dia a dia. Esquecemos de levantar os olhos e contemplar o panorama maior, o propósito eterno que Deus tem para nossas vidas. Foi exatamente isso que aconteceu com os discípulos no caminho de Emaús. Em Lucas, capítulo 24, versículos 13 a 31. Lemos que 2 discípulos estavam caminhando e conversando sobre os acontecimentos envolvendo a morte e ressurreição de Jesus. Mesmo quando o próprio Cristo se aproximou e caminhou com eles, os seus olhos estavam fechados para reconhecer quem ele era. Somente quando Jesus partiu o pão, os seus olhos foram abertos e eles o reconheceram. No versículo 31 está escrito: então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Quantas vezes estamos tão presos às circunstâncias que não conseguimos ver Jesus ao nosso lado? Quantas vezes o véu da preocupação, do medo ou da dúvida nos impede de reconhecer a presença do Senhor? O clamor pela revelação. É por isso que o salmista clama: não escondas de mim os teus mandamentos. Ele entende que sem a revelação de Deus, ele permanecerá cego espiritualmente. A palavra mandamentos, no hebraico mitzvot, não se refere apenas às ordens de Deus, mas à totalidade da sua instrução, ao guia completo para a vida. Da mesma forma, precisamos clamar ao Senhor para que Ele abra os nossos olhos e nos revele os seus caminhos. Não podemos depender apenas do que enxergamos com os olhos naturais, porque essa visão é limitada e frequentemente enganosa. Um exemplo prático:
Deixe-me ilustrar isso com uma história. Imagine um navegador em alto mar durante a noite. Ele não tem luz natural para guiá-lo e o horizonte parece ser apenas uma vasta escuridão. Mas o navegador não se desespera, porque ele tem uma bússola e as estrelas para orientá-lo. Assim também somos nós como peregrinos. O mundo ao nosso redor pode parecer confuso e incerto, mas temos a palavra de Deus como nossa bússola e o Espírito Santo como a luz que ilumina nosso caminho. Interação com o público. Você já sentiu que está andando no escuro, sem saber para onde ir? Já experimentou a sensação de não entender o que Deus está fazendo na sua vida? Escreva nos comentários: Senhor, abra os meus olhos para que eu veja. Profundidade teológica. A teologia bíblica nos ensina que a cegueira espiritual é uma consequência da queda do homem. Em segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4, Paulo diz: O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Essa cegueira não é apenas a incapacidade de ver, mas também a resistência em reconhecer a verdade de Deus. Queridos irmãos, como peregrinos, somos chamados a depender totalmente da visão que Deus nos concede. Não podemos nos guiar pelos nossos próprios olhos ou entendimento, mas precisamos da revelação divina para percorrer este caminho com segurança e propósito. Na próxima parte, vamos explorar como essa visão espiritual nos transforma e nos capacita a viver de acordo com o plano de Deus, mesmo em meio às adversidades. Se você está sendo tocado por esta mensagem, compartilhe este vídeo e permita que outras pessoas também tenham seus olhos espirituais abertos. Inscreva-se no canal e deixe o seu like para nos ajudar a alcançar mais vidas. Que Deus continue a falar ao seu coração. Fique comigo, porque ainda há muito mais a ser revelado. A transformação pela visão espiritual. Amados irmãos, ao avançarmos em nosso estudo, quero que pensemos no impacto que a visão espiritual tem sobre a nossa vida prática. Quando Deus abre os nossos olhos espirituais, tudo ao nosso redor começa a fazer sentido. Aquilo que antes parecia confuso, obscuro ou sem propósito, passa a ser visto à luz da soberania e bondade de Deus. No Salmos capítulo 119, versículos 18 e 19, o salmista não pede apenas para entender a palavra de Deus, mas para contemplar as maravilhas da lei e caminhar como um peregrino iluminado. Essa transformação pela visão espiritual muda nossa percepção de três áreas fundamentais: a palavra, nós mesmos e o mundo ao nosso redor. 1. Transformados pela palavra. Quando nossos olhos espirituais são abertos, a Bíblia deixa de ser apenas um livro e se torna uma fonte viva de revelação. Em Hebreus capítulo 4, versículo 12, está escrito: Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Muitos olham para a Bíblia e a veem como um manual religioso ou uma coletânea de histórias. Porém, aqueles que têm os olhos espirituais abertos conseguem perceber o poder transformador da palavra. Lembre-se da experiência de Filipe com o eunuco etíope em Atos capítulo 8, versículos 26 a 40. O eunuco lia o livro do profeta Isaías, mas não compreendia o que estava lendo. Foi necessário que Deus enviasse Filipe para explicar o texto e abrir os olhos espirituais do eunuco. Depois de ouvir a palavra e compreendê-la, ele pediu para ser batizado imediatamente. Essa é a diferença entre olhar e ver. Quando vemos espiritualmente, a palavra de Deus gera em nós uma transformação imediata e profunda. 2. Transformados em nossa identidade.
Quando nossos olhos são abertos, passamos a enxergar quem realmente somos diante de Deus. É impossível ter uma visão espiritual clara, sem que isso impacte nossa identidade. Isaías teve essa experiência ao contemplar a glória do Senhor no capítulo 6, versículo 5, do livro que leva seu nome. Ele disse: "Ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos." O encontro com Deus revela tanto a nossa fragilidade quanto a graça que nos sustenta. Isso nos transforma em instrumentos de sua vontade. No caso de Isaías, depois de ter os seus lábios purificados com a brasa viva, ele se dispôs a ser enviado como profeta. Quando Deus nos permite ver espiritualmente, passamos a entender que não somos apenas peregrinos, mas também embaixadores do reino de Deus aqui na terra. Como está escrito em 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 20. 3. Transformados na visão do mundo. Por fim, a visão espiritual muda a forma como vemos as circunstâncias ao nosso redor. Quando o profeta Eliseu e seu servo estavam cercados pelo exército sírio em 2 Reis, capítulo 6, versículos 15 a 17, o servo ficou aterrorizado. Mas Eliseu orou ao Senhor: "Abre os olhos dele para que veja." Então, o servo teve sua visão espiritual aberta e viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Aquilo que parecia ser uma derrota iminente era, na verdade, uma situação sob o controle total de Deus. Essa passagem nos ensina que, quando enxergamos espiritualmente, não vemos apenas os problemas, vemos também as soluções, o agir de Deus e a vitória que Ele já preparou para nós. Aplicação prática. Agora eu pergunto a você: como você tem olhado para os desafios da sua vida? Você tem visto apenas as dificuldades ou tem buscado enxergar o propósito de Deus por trás delas? Talvez você esteja enfrentando um diagnóstico médico difícil, uma crise familiar ou um momento de dúvida. Saiba que Deus deseja abrir os seus olhos para que você veja além das circunstâncias. Peça ao Senhor, como o salmista fez: "Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei." Essa oração é simples, mas poderosa. É um convite para que Deus revele não apenas as soluções, mas também as lições que Ele deseja ensinar. Interação com o público. Você já teve um momento em que Deus abriu os seus olhos espirituais para ver algo que antes não conseguia entender? Compartilhe nos comentários para que outras pessoas sejam edificadas pelo seu testemunho. Profecia e encorajamento. Eu declaro sobre a sua vida que Deus está abrindo os seus olhos espirituais neste momento. Que você comece a enxergar a provisão no meio da crise, a luz no meio da escuridão e a vitória mesmo antes da batalha terminar. Queridos irmãos, a visão espiritual não é apenas um dom, mas uma necessidade para cada um de nós que seguimos como peregrinos nesta terra. Ela nos transforma, nos dá direção e nos permite caminhar com confiança, mesmo em tempos de incerteza. Na próxima parte, vamos explorar como podemos desenvolver e cultivar essa visão espiritual em nossas vidas. Fique comigo, porque Deus tem mais para revelar a você. Se esta mensagem tem abençoado sua vida, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe com alguém que precisa ouvir esta palavra. Que Deus continue a abrir os seus olhos e revelar as maravilhas do seu amor e da sua graça. Cultivando a visão espiritual. Amados irmãos, chegamos à última parte desta mensagem, mas como prometido, ainda há revelações profundas que quero compartilhar com vocês. Até agora, aprendemos sobre a importância de ter os olhos espirituais abertos, o impacto que isso traz para nossas vidas e como essa visão transforma nossa percepção da palavra, de nós mesmos e do mundo.
Agora, vamos descobrir como podemos cultivar essa visão espiritual diariamente. 1. A necessidade da intimidade com Deus. O primeiro passo para desenvolver a visão espiritual é buscar intimidade com Deus. Não se trata de um evento isolado, mas de um relacionamento contínuo. Em Mateus capítulo 6, versículo 6, Jesus nos ensina: mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai que está em secreto. Então seu Pai, que vê em secreto, o recompensará. A visão espiritual nasce na presença de Deus. É no lugar secreto que Ele nos revela os mistérios do seu reino, abre os nossos olhos e nos capacita a enxergar além das aparências. Assim como Moisés subia ao monte para estar face a face com o Senhor, precisamos nos afastar das distrações do mundo para buscar a comunhão com Ele. O apóstolo João, autor do Apocalipse, recebeu visões poderosas enquanto estava em comunhão com Deus, mesmo exilado na ilha de Patmos. Ele estava no Espírito no dia do Senhor, como está escrito em Apocalipse capítulo 1, versículo 10. Isso nos ensina que não importa onde estamos, o que importa é o estado do nosso coração e a nossa disposição de buscar a Deus. 2. Meditação. Na Palavra de Deus, outro pilar fundamental para cultivar a visão espiritual é a meditação na Palavra. Em Josué, capítulo 1, versículo 8, Deus ordena: não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. A meditação não é apenas ler a Bíblia, mas permitir que ela penetre no mais profundo do nosso ser. Quando meditamos, pedimos que o Espírito Santo nos revele o significado das Escrituras e nos ajude a aplicá-las em nossas vidas. No Salmos capítulo 1, versículos 2 e 3, lemos sobre o homem que tem prazer na lei do Senhor e medita nela continuamente. Ele é comparado a uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto no tempo certo e cujas folhas não murcham. Esse é o poder da meditação. Ela nos mantém espiritualmente vivos, nutridos e frutíferos. 3. A prática da gratidão e do louvor. Irmãos, o louvor é uma chave poderosa para abrir os olhos espirituais. Quando louvamos, declaramos a soberania de Deus e tiramos os olhos das circunstâncias para colocá-los nele. Em Atos, capítulo 16, versículos 25 e 26, encontramos Paulo e Silas presos, mas em vez de se lamentarem, eles oravam e cantavam louvores a Deus. O resultado foi um terremoto que abriu as portas da prisão e quebrou as correntes. O louvor nos eleva a uma posição espiritual mais alta, de onde podemos enxergar as coisas sob a perspectiva divina. Quando louvamos, mesmo em meio às dificuldades, estamos dizendo: Senhor, eu confio em Ti, mesmo quando não consigo entender. 4. A comunhão com outros crentes. A visão espiritual também é fortalecida na comunhão com outros irmãos na fé. Em Provérbios capítulo 27, versículo 17, está escrito: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Deus nos criou para vivermos em comunidade, compartilhando experiências, encorajando uns aos outros e orando juntos. A comunhão nos ajuda a crescer espiritualmente e a discernir a vontade de Deus. Quando os discípulos estavam reunidos no dia de Pentecostes, em Atos, capítulo 2, o Espírito Santo desceu sobre eles, trazendo revelação e poder. Isso nos mostra que há um propósito especial na unidade do corpo de Cristo. Oração específica por revelação. Por último, mas não menos importante, devemos orar especificamente para que Deus abra os nossos olhos espirituais. Em Efésios, capítulo 1, versículos 17 e 18, Paulo ora pelos crentes:
Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Que os olhos do vosso entendimento sejam iluminados, para que saibais qual é a esperança do seu chamamento, quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Essa oração é um modelo para nós. Devemos pedir ao Senhor que ilumine os olhos do nosso coração para que possamos compreender as suas promessas e o propósito que Ele tem para nossas vidas. Conclusão: o chamado à ação. Queridos irmãos, à medida que encerramos esta mensagem, quero deixar um apelo ao seu coração. Deus deseja abrir os seus olhos para que você veja as maravilhas da sua lei, para que você compreenda o propósito que Ele tem para a sua vida e para que você caminhe como um peregrino iluminado nesta terra. Não permita que a cegueira espiritual o impeça de experimentar tudo o que Deus tem reservado para você. Busque a intimidade com o Senhor, medite na sua palavra, louve em todo tempo, mantenha comunhão com outros crentes e ore por revelação. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus, este é o momento. Diga comigo: Senhor Jesus, eu reconheço que preciso de Ti. Abre os meus olhos para que eu veja a Tua verdade e transforma a minha vida. Eu Te aceito como meu Salvador e Senhor. Amém. Chamada final. Se esta mensagem falou ao seu coração, inscreva-se no canal, deixe o seu like e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir esta palavra. Nos comentários, escreva: eu quero ver espiritualmente. Que Deus abençoe a sua vida e abra os seus olhos para contemplar as maravilhas do seu amor. Continue conosco, porque há mais mensagens edificantes disponíveis para você.